Todos nós temos medo. O medo, ele é enraizado na gente quando a gente é pequenininho. São os nossos pais que colocam muito medo na gente. Mas a gente já traz uma bagagem com a gente de muita coisa. Coisas boas e coisas negativas. O medo não serve para muita coisa para nós. Quando nós estamos numa situação de perigo, o que salva a gente é um instinto de sobrevivência. Sentir medo naquele momento pode até dificultar a nossa mobilidade, o nosso senso de reação, de ter uma reação, né? Às vezes o medo paralisa. Mas o medo existe e ele está enraizado em muito de nós. E existem vários tipos de medo: medo da morte, medo de altura, que são as nossas fobias, medo de alguns tipos de bicho, medo de situações, medo de ficar preso em algum local, ou medo de coisas que nem aconteceram, que medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar doente. Ninguém vai falar eu quero que essas coisas aconteçam. Gente, são coisas negativas, mas quando o medo ele ultrapassa o limite do pensar, ele ultrapassa o limite do sentir, ele nos causa outros fenômenos, né? Que, como eu disse, paralisam, despertam na gente ansiedade, fobias. É a hora da gente procurar ajuda. Existem diversos tipos de tratamento para lidar com o medo. Mas a primeira coisa é ter consciência de que o medo é uma criação nossa. De que em algum momento da nossa vida nós adquirimos aquele medo. Que no nosso ser básico, no nosso princípio, não existia medo. Não existia temor a nada. Nós podemos respeitar as coisas, respeitar os lugares altos, respeitar os lugares quentes, porque ninguém vai colocar a mão numa panela para se queimar. Isso acontece voluntariamente. Então, nós respeitamos as regras, nós temos conhecimento. As criancinhas, elas não têm tanto medo porque elas também não têm conhecimento. Então, a gente tem que pegar todo esse medo e transmutá-lo em respeito e não se arriscar tanto. Não há necessidade de você subir num lugar alto e ficar lá. Não há necessidade de correr risco. Eu acho que quando a gente se respeita que tem lugares que são perigosos. Isso é um fato, e situações que são reais, né? Eu sempre falo que o trânsito, né, é um lugar onde a gente tem que ter muito respeito pela nossa vida e pela vida dos outros. Porque se todo mundo pensasse no outro antes de agir, antes de cometer uma loucura, nós não teríamos tanto medo, porque nós saberíamos que as outras pessoas estão pensando na gente. Então, nós temos muito mais medo do que o outro pode nos causar do que nós mesmos, porque nós temos essa noção de limite. Por isso que quando uma pessoa comete suicídio, quando ela vai lá e tira a própria vida, é quando ela já perdeu tudo que ela tinha. Ela já não tem mais nem medo. Nem medo do que vai acontecer com ela, nem medo do que ela vai sofrer, nem medo do que ela vai passar. Ainda que estudos revelam que a maioria das pessoas se arrependem no momento que está cometendo o ato, mas às vezes, muitas vezes, é tarde demais. Então, refletir sobre o que você tem medo, se perguntar: tem coerência ter medo? Isso é uma fobia? Claro, você é porque você tem medo de altura que você tem que ir lá enfrentar a altura. Não, mas conversar com você mesmo, dizer para você mesmo: eu vou ter respeito por essa situação. Tendo respeito pela situação, você vai estar tendo respeito por você mesmo. Tem que ser conversado. Tem muitas pessoas que elas têm medo de falar em público, elas têm medo de enfrentar algumas coisas. E quando elas se deparam com isso, elas se tornam agressivas. E aí, se a gente tem um pouquinho de afinidade com a mente humana, a gente já vai saber que aquela pessoa está insegura, está com medo. E aí ela vai falar mais agressivamente. Então, olha como que o medo é peculiar. Olha como que o medo ele está nas entrelinhas, está nas pequenas coisas. Quão medroso você é? Que às vezes você tem medo, porque o medo é o receio daquilo não dar certo. É o medo de que não saia do jeito que você planejou, né? Eu tenho medo da cobra, eu tenho medo da cobra, eu tenho medo do que a cobra pode fazer comigo.
Então eu não vou ir lá e arriscar e pegar a cobra, mas se a cobra me deparar comigo, eu não quero que o meu medo me paralise. Pelo contrário, eu quero que o meu instinto me ajude a sair daquela situação de uma maneira mais favorável, que me deixe em segurança. Então é essa consciência que eu quero que vocês tragam para quem tem medo, de que o medo ele não vai te servir de nada. Então vamos refletir sobre ele e começar a passar pelas situações que nós temos medo com mais leveza, mais tranquilidade. Medo de trânsito, medo de dirigir. Em qual momento que você adquiriu esse medo? Você sabia que tem muita criança que está no carro? Elas são bem pequenininhas, bebês às vezes. E acontece uma briga de trânsito, uma freada brusca, ou até mesmo uma batidinha, alguma coisa que aconteceu ali. Aquela criança, mesmo ela não tendo toda aquela expansão da consciência de estar naquele lugar, de ter visto aquilo, ela guarda aquele registro. E toda vez que ela entra no carro, aquela mesma energia, ela sente, ela tem medo de dirigir, né? Ou às vezes até de crenças que foram enraizadas, trânsito é perigoso, acidente de carro, e aquela criança vai. Então, assim, por que que a terapia ela é importante? Principalmente uma terapia feita por um bom terapeuta, porque ele vai falar assim, mas vamos tentar fazer uma técnica, aplicar uma técnica para a gente ver aonde está seu medo. Eu vou ensinar uma coisinha para vocês simples. Muitas vezes dá certo, mas vai depender se você está em estágio alfa, né? Se você está relaxado, de você sentar calmamente, relaxar todo o seu couro cabeludo, relaxar todo o seu corpo, se manter bem relaxado, respirar, se trazer para o momento presente. Aí você conta, 1, 2, 3, me leva para onde eu senti medo de dirigir a primeira vez, tá? E ver o que vem na sua mente. É claro que é bom um terapeuta fazendo, mas a gente pode fazer esse treino para a gente ter os insights, sabe? Aí vai vir, pá! Às vezes você vai sonhar, às vezes vai passar uns dias e de repente vai vir uma situação. Quando eu fazia sessões de psicanálise, que eu fazia tratamento com a psicanálise, eu não era psicanalista ainda, tá? É, eu tinha uma insegurança grande dentro de mim. Eu sou muito imediatista. Eu gosto que as coisas acontecem assim, ó, rapidamente. E eu comecei a fazer a terapia, falar, que a gente fala, né? Porque o psicanalista ele tem que fazer escuta analítica. Hoje eu mudei de lado, ainda que eu faço terapia, mas hoje eu mudei de lado, né? É tudo dos dois lados, na verdade. Mas e aí passou um dia, eu fiz a sessão, tipo, uma terça-feira. Quando foi na quinta-feira, tava quase chegando no dia da minha outra sessão, de repente me veio uma lembrança. Quando eu tinha mais ou menos 3, 4, 5 anos, eu não lembro exatamente a minha idade, a minha mãe me levou numa escolinha de balé e me matriculou. E eu comecei a fazer balé. E eu me encantei pelo balé, sabe? Depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de dançar, mas de aprender, mas foi naquela época. E a professora passou tudo que minha mãe precisava comprar, roupinha, sapatilha, aquelas coisas que a gente usa no balé. E a minha mãe não tinha condições de comprar e me tirou do balé. Eu era muito pequenininha, eu devo ter ficado muito triste, mas hoje eu não tenho uma consciência assim límpida, mas aquela frustração de não ter conseguido, de eu ter ficado triste, eu guardei para mim. Então, quando surgia, depois, na minha vida adulta, surgia qualquer situação que eu corria o risco de não dar certo, por eu não ter dinheiro, por qualquer coisa, me dava um. É como se eu entrasse num transe, eu me desesperava, é onde a gente mete os pés pelas mãos, a gente não sabe nem por quê, aí veio imediatismo, eu tenho que fazer isso acontecer rápido, porque pode não dar certo. Mas aí veio que eu descobri de onde que foi, porque veio o insight. Tá? Então, aquele medo que eu tinha das coisas não darem certo, e eu tinha que ser imediatista, então eu gastava antes de ganhar o que eu não tinha, porque senão não ia dar certo, porque eu tinha que fazer dar certo, porque tinha que ser daquele jeito, porque não vinha daquela situação que eu vivenciei na minha primeira infância, antes dos meus 7 anos. E se eu não tivesse feito a terapia, eu não teria descoberto. E talvez até, mas olha, ela parou de agir como uma, né, uma transtornada na vida dela. Só que eu teria
pegado aquilo lá e colocado em outra coisa. A gente vai colocando esses buracos que a gente tem, essas sensações, a gente vai preenchendo com comida, preenche com comida, com compras, preenche com vícios, preenche com sexo, preenche com coisas que nos dão prazer, porque sabe qual que é o motivo da gente estar aqui assim? Não é nem é um motivo, o motivo é crescer. Mas sabe o que nos mantém aqui? É o prazer. Nós sempre estamos procurando coisas que nos dá prazer. Quando nos dá prazer, nos sufoca, nos agride. Até mesmo casos em que mulheres se submetem a relacionamento tóxico, ela tá conseguindo algum prazer com aquilo, senão ela não ficava, tá? É que tem gente que tem prazer em sofrer. Tem muita gente que tem prazer em sofrer. Disso muita gente não tem medo. Né? Eu não gosto disso não. Não é para mim não. Então vocês começam a compreender como que o ser humano é complexo e como que a gente se terapizar, tentar voltar nos momentos que nos trouxeram, que nos deixaram marca, que nos deixaram cicatriz, deixaram as feridas abertas, e compreender esses momentos e ressignificar esses momentos é importante para a gente deixar de ter medo, para a gente... Quando eu falo, eu gravei, acho que foi no Instagram, que eu falei para você ser uma menina ou um menino mais forte, mais corajoso, porque é essa força que a gente precisa, é essa coragem de enfrentar a gente mesma, de enfrentar os nossos monstros, de enfrentar as nossas sombras. Então nós precisamos ser corajosos, gente. Levantar cedo e trabalhar é a coisa mais fácil que a gente faz. É só levantar, pôr um pé no chão, outro no chão e levantar e ir. Agora, fazer isso com verdade, é aí que tá. Por isso que às vezes a gente sente um vazio enorme, que a gente não sabe o que a gente veio fazer nessa terra. É porque a gente tá cheio de ferida aberta dentro de nós. Só que dói mexer? Dói. Só que como eu tô falando para vocês. Então, ir trabalhar naquele serviço que você não gosta, que você acha super difícil, é fácil. Difícil é você abrir a sua caixa preta, pegar seu lado sombra, colocar ali, abraçar, acolher, sabe? Sim, eu sou uma pessoa má às vezes, eu faço isso, eu assumir. E aí, porque é muito mais fácil você ser a vítima, gente, é muito mais fácil você ficar do dói. Tem gente que cria doença por medo de ficar sozinha. Tem gente que sempre está inventando algum tipo de dor, algum tipo de doença, porque quer atenção, tem medo. Olha quantas coisas que o medo faz, a gente nos leva a fazer. Então, por isso que quando eu falo que eu quero que você, nem que você tenha 80 anos, 90, seja uma menina, um menino forte e corajoso. Porque existe dentro de nós uma pessoa forte e corajosa. Só que às vezes ela está embaixo dessa ferida, ela está lá no fundo e a gente precisa limpar, a gente precisa abrir caminho para esse ser forte e corajoso aparecer, vir à tona. E esses vídeos que eu coloco é com a intenção de fazer você se olhar, é com a intenção de fazer você se ver e compreender, trazer à tona. Sim, eu tenho medo de ficar sem dinheiro. E que momento isso começou? Qual foi a crença que trouxe esse medo para mim? Vou trabalhar isso, vou pensar sobre isso, vou refletir sobre isso, vou trazer sobre isso, vou escrever sobre isso, vou trabalhar isso, sabe? Vou fazer o exercício que a Lu me ensinou. Vou sentar, meditar, gente. Em qual momento da minha vida começou esse medo de eu ficar sem dinheiro? Eu sei qual momento da minha vida. Entendeu? Foi de tanto eu escutar a minha avó falar. Um dia, amanhã a gente vai passar fome, amanhã não vai ter o que a gente comer. Nunca passamos fome, nunca ficamos sem ter o que comer. Mas todo mês era a mesma história. Na hora que o dinheiro acabava, porque a gente fazia, se dava um cheque, a gente era muito pobrezinho financeiramente, mas espiritualmente numa riqueza que vocês não têm ideia. Mas aí o que acontece? A criança vai escutando, ó, ela falava pro meu avô, tá acabando, será que vai ter? Você fica com medo. E aí você leva isso para seus filhos, seus filhos levam para os netos. Aí tem que ir a terapeuta para fazer a constelação familiar nos outros e nela mesma.
Minha constelação familiar tem muito medo, teve muito medo. A gente tem que ir ressignificando coisas aos pouquinhos. Aos pouquinhos, todos nós. Mas temos o que trabalhar. Porque eu quero, se eu chegar encarnada aos 60 anos, eu quero chegar melhor do que eu estou aos 40. Como eu estou melhor do que quando eu estava aos 20. Só que quando eu sair daqui, eu quero sair daqui melhor do que quando eu cheguei. Ter cumprido pelo menos uma porcentagem do que eu vim aqui para cumprir. Ter aprendido. Eu não queria chegar no plano espiritual assim, ó. Não preciso ser uma completista. Completista é aquele que completa tudo. Não tenho essa ganância, não. Mas pelo menos um pouquinho, Lu, você conseguiu dar um passo aí no seu caminho evolutivo. Vai ter que voltar, vai ter que resgatar algumas coisinhas, mas você deu um passinho aí. É tão bom conversar com vocês, é tão bom dividir, compartilhar conhecimento com vocês. E me fala aí nos comentários, o que é que você tem medo? O que é que te bloqueia? O que é que trava a sua vida? O que é que faz com que você não se permita viver intensamente? O que é que bloqueia esse menino ou essa menina forte e corajosa que existe dentro de você? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.